O ritual dos praiás. O ritual dos praiás acontece ali no Poró, que é onde são guardados os trajes que eles usam. Na aldeia Catoquim tem 22 praiás e 22 homens que trabalham com eles. Quando ele ensaia para receber a promessa da festa da queima de Cansanção, que dá início na flechada do umbu e na puxada do cipó, eles fazem parte desse ritual. Os praiás representam o centro do segredo religioso indígena. Eles são uma representação da divindade. É o encantado quem recebe um nome incorporado simbolicamente por um ser vivo para representá-lo com uma vestimenta própria e única. Falar sobre os praiás e sobre os rituais é muito complicado, por vez que está relacionado aos segredos internos. Tem momento que os indígenas se referem ao praiá como encantado, um espírito. Em outros casos, pode significar uma vestimenta, ou uma pessoa que representa o praiá na comunidade. É ela quem usa a vestimenta. Não há palavras que possam explicar com mais detalhes o que é um praiá, porque o significado completo está imerso na cultura indígena. Os praiás fazem uma interligação entre o mundo real e o mundo sobrenatural. Mesmo os indígenas que não frequentam os rituais respeitam e obedecem às decisões tomadas por aqueles que vivenciam a prática dos rituais. Cansanção. A dança do Cansanção é um ritual que acontece uma vez por ano e tem duração de um mês, 4 sábados e 4 domingos. Para participar, tem toda uma preparação após um ritual muito fino. A iniciação do ritual tem a flechada do umbu e no mesmo dia tem a puxada do cipó. Esse ritual acontece no início da safra do fruto. Um dos pratos principais servidos nos rituais. As comidas servidas nos rituais são oferendas como uma forma de agradecimento para os encantados. Primeiramente, para a entrega dos pratos, os praiás recebem primeiro, para depois a comunidade pegar os pratos do alimento servido naquele ritual. Um dos pratos principais é o pirão, onde ele é um alimento ofertado a todos presentes para alimentar o corpo e as benções. Os encantados alimentam o espírito. Toalha e pintura. A pintura do povo catuquim é usada como uma forma de proteção para aqueles que acreditam na nossa cultura. O toalha, que é mais conhecido como barro, é usado quando os povos catuquim vão à luta. Também no ritual de Cansanção, a pintura sagrada vem de muitos anos atrás, apenas modificou algumas coisas ao longo do tempo, mas o significado ainda é o mesmo. Para fazer a pintura tem todo o preparo com o barro sagrado, mas para utilizar o barro e sua pele você tem que estar preparado para fazer a pintura. Porém, a pintura das mulheres e dos homens são um pouco diferentes. No ritual da corrida do umbu, a pintura das mulheres tem uma lua na bochecha e uma cruz na testa. Também tem 3 braceletes, mas o bracelete sempre com uma cruzinha em cada braço. Há várias bolinhas na perna e o processo dos braceletes se repete nas pernas. Porém, antigamente, a pintura era um pouco diferente. Já a pintura dos homens são 2 braceletes com a cruz e na parte da frente do corpo são 2 linhas e algumas bolinhas. Portanto, a pintura antigamente era um pouco diferente. Todas as pinturas do povo catoquim têm um grande significado e a pintura é uma forma de proteção do nosso povo. Artesanato. O artesanato é um trabalho manual que representa criatividade e desempenho artístico. Os mesmos são elementos belos produzidos pelos povos catoquim. As pessoas da comunidade indígena costumam produzir vários tipos de artesanato, como cocá, tiara, colar, saias de caroá, crochê, brincos, cachimbos, entre outros
tipo de artesanato, mas todos esses elementos criativos têm seu significado, objetivos e momentos de usos. As lideranças da aldeia Catoquim. A aldeia Catoquim teve seu início com a liderança da Nina Cacique, junto com o pajé Avelino. Com o falecimento do primeiro pajé, quem passa a assumir o papel de pajé é Adelino, e assim, com seu falecimento, o terceiro pajé assume, o Elson Cebola. Já com o conselho do tribal do início da aldeia, era composto pelos membros Claudinho, Renato, Seu Pedro, Mauro, Maria de Maringá, Adelino, Manuel, Zé Preto, Zezinho e Nego de Beta. Em 2019, o conselho tribal foi mudado pela cacique Nina, com os novos membros Patrick, Silvio, Martiliana, Miúda, Nivaldo, Daniel e Welson. Atualmente, com o atual cacique Daniel e o pajé Cebola, o novo conselho do tribal não foi apresentado para a comunidade. Só será apresentado na próxima reunião. Guerreira Maria das Graças. Falar sobre o que me encanta na aldeia Catoquim é um desafio, pois há muito o que se observar nesse lugar cultural, histórico e com muitas conquistas. Cada tema um encanto diferente, mas dentro de tantos não poderia deixar de destacar aqui a história da nossa eterna cacique Maria das Graças Soares, mas conhecida como Nina Cacique. Foi uma grande liderança indígena que ocupou o posto de cacique do povo Catoquim em 2001 a 2022. Seu pai, que foi o pajé Avelino, também já havia liderado a comunidade e ensinado a ela as tradições religiosas e culturais da etnia. Depois de muitas lutas, Nina conseguiu, junto à sua comunidade, o reconhecimento étnico para a sociedade. Foi através dela que se foi dado o nome da aldeia Catoquim, e foi por ela que a aldeia cresceu em planos e conquistas. A cacique sempre foi uma liderança muito guerreira, atuando na representação do seu povo, em encontro com órgãos governamentais, entidades religiosas e políticas indígenas em Alagoas e também em outras partes do Brasil. A guerreira sempre foi um exemplo de pessoa e liderança bem recebida e respeitada onde ela estivesse. Eu, como mais jovem, não tive a oportunidade de conviver e conhecer como muitos presentes aqui a conhecem. Mas acredito que Nina, para a aldeia Catoquim, foi como uma super-heroína de histórias e desenhos. Nesse caso, na vida real, ela sempre defendeu e lutou contra os males do mundo pelo seu povo. E, quando foi preciso, também puxou a orelha de cada um. Uma das grandes conquistas, junto à sua comunidade, foi a Escola Estadual Indígena Juvina Henrique da Silva e o Polo Base Catoquim. Porém, sabemos que foi grandiosa a sua história e suas conquistas. Enfim, faltam até palavras para descrever a sua história. Em luta contra o câncer, infelizmente, nos deixou no dia 4 de março de 2022. Deixa na sua comunidade aos 71 anos de idade. Hoje, paro para ver o seu legado e parabenizo Nina por o que fez. Grande exemplo de liderança e pessoa para todos. Nesse momento, só podemos agradecer e honrar o seu nome, fazendo o que ela sempre fez, lutar pela melhoria e reconhecimento do povo Catoquim.
Lutas e conquistas do povo catoquim. Maria das Graças Soares de Araújo, mais conhecida como Nina Cacique, começou sua luta em 1999, ainda sem reconhecimento étnico. Muito guerreira, sempre lutando pelos direitos do seu povo. Em 2003, teve o reconhecimento da aldeia, uma das primeiras conquistas. Um dos primeiros polos básicos de saúde foi em conjunto com nossos parentes, o povo Caruazu, e entre 2014 e 2017 conseguimos o nosso polo base Catoquim, juntamente com a equipe multidisciplinar de saúde completa, que foi uma das nossas maiores conquistas. Com isso, Nina continuou em uma luta constante para realizar o sonho de seu pai Avelino, que seria implantar uma escola na comunidade Catoquim para os curumins terem uma educação diferenciada e adequada. Depois de muito tempo de luta, juntamente com a comunidade, Nina Cacique conseguiu construir a escola em 2010, porém só registrada a partir do decreto 58.510, em 12 de 4 de 2018. Diante das grandes dificuldades do povo catoquim, a cacique foi muitas vezes à luta, junto ao povo, em busca de seu direito. Para que os mesmos fossem cumpridos, viajavam para as várias partes do Brasil em busca do reconhecimento dos seus direitos, com uma saúde e educação específica e de qualidade. Infelizmente, Maria das Graças veio a falecer no ano de 2022, mas deixou seu sobrinho Daniel, mais conhecido como Gu, no seu cargo, que continua com seu legado de conseguir melhorias para o seu povo. Ele também, um jovem guerreiro, continua com a mesma causa de sua tia, dando muito orgulho e benefício para a sua comunidade. Não somos indígenas ressurgidos, mas sim resistentes.